Então, vamos lá. Esse videozinho aqui é mais uma despedida, tá? Desse jogo que eu acho que muito de vocês que vai assistir nesse vídeo não vai nem saber, né, que existiu aqui no Ocidente, porque ele foi sim muito famoso, mas ele não teve a repercussão ali que eu vi que ele teve em outros países, né? Aqui no Brasil ele não vingou, muito por conta também de não ter localização em português, mas também de ser um pouco mais difícil e complexo do que o necessário, né? Eu tô falando do Final Fantasy War of the Vision, né? Final Fantasy Brave Exvius War of the Vision. Ele foi um dos meus primeiros gachas que eu joguei na minha vida, que eu de fato gastei um dinheiro com ele, né? E ele foi anunciado que ia ter o End of Service, né? O fim do serviço dele, né? O fechamento do servidor global dele aí ia acontecer agora no dia 25 do mês 5, se eu não me engano. Então eu decidi logar aqui mais uma última vez na minha conta, que eu já abandonei faz uns meses, uns anos na verdade, para dar uma olhadinha como é que o jogo tá, né? E dar uns últimos tiros aqui antes que o jogo de fato termine para sempre, né? Como eu falei, esse jogo aqui, né, ele é baseado naquele Final Fantasy Tactics, certo? Então ele pega aquela mecânica, ele tá me explicando uma coisa nova aqui. Ele pega aquela mecânica de Final Fantasy Tactics e põe num gacha. E o que é que me atraiu inicialmente para poder jogar esse game aqui, né? Pra entrar nesse mundo de Final Fantasy Brave Exvius e nessa história aqui que é War of the Visions. Primeiramente os personagens, eu acho que a estética, né? Toda a estética de todos os personagens do jogo, por mais que em game, né, seja bem simples, mas a estética visual dos personagens é muito, muito boa. E fora que as mecânicas também, eu depois que eu comecei a entender melhor as mecânicas, eu comecei a gostar bastante, né, do jogo em si. De uns tempos pra cá ele virou basicamente um jogo de PVP, né, não tão focado assim na história, por mais que uma boa parte da comunidade de fora, né, estrangeira do game, goste bastante da comunidade, da história. Ele virou basicamente um jogo baseado em lançamento de unidades fortes pro PVP e não pro PvE do jogo, né? Enfim, como ele tem um PVP bem bem forte e vívido até hoje, né? Ele focou nisso na hora de lançamento de novas unidades e tudo mais. Mas eu vou deixar uma olhadinha aqui no que eu tenho aqui de unidades que eu comprei, né? Que eu gastei tiros aqui nela, né? Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui quem que eu tinha, né, primeiramente. Eu gastei bastante recurso aqui upando certos personagens. Deixa eu colocar aqui no nível de raridade. Opa, é o decrescente. Esse carinha aqui foi basicamente o motivo de eu ter gastado o maior número de dinheiros possíveis nesse jogo, que foi o Sephiroth, da collab com Final Fantasy VII, a primeira collab que teve. Esse aqui foi o primeiro Sephiroth que teve, né? E eu consegui pegar ele e upar ele, né, ao máximo que eu consegui até o 140, que já foi um sufoco, foi um puta parto. Meu Deus do céu, aqui, né, pra upar nesse jogo personagem, você até consegue as cópias deles, né, mas eles têm um sistema de shards, que aí você tem que ir upando com os shards do personagem, né, isso aqui basicamente. Esse aqui é uma Mind Sphere, que é um shard, só que um pouco mais upado. Um shard é basicamente quando você pega uma cópia do personagem, você ganha um pedacinho dele, né? E você tem que ter 60 pedacinhos dele pra ter mais um personagem. Basicamente isso. Então esse aqui, cara, foi aqui o que eu mais gastei. Esse aqui foi a Helena Black Robed Witch. Ela também eu gastei bastante pra upar ela. Mas ela também me carregou durante muita parte desse jogo. E o King Mount, que é basicamente uma versão melhorada do personagem principal, né? A versão dele de Rei de Leones. E assim, teve muita collab, né? Teve, eu acho que collab com quase todos
os jogos da franquia Final Fantasy, né? Que o jogo é da Square Enix, né? Então eles têm a propriedade intelectual e podem fazer quantas collabs eles quiserem. Então, cara, pô, tá vendo que teve collab com Final Fantasy VII, Final Fantasy X, teve mais outros aqui também, aquele Final Fantasy lá que era o Final Fantasy de computador, que é o 13 ou 14, eu acho. Teve com Full Metal Alchemist, então é muita coisa de colaboração boa veio, né? Teve mais algumas também que eu tenho que achar aqui ainda. Esse aqui, se não me engano, é Final Fantasy 2 ou 3, 4, é um dos primeiros. Teve até uma collab com uma TikTok, cara, que essa é a Addison Rae aqui, que foi uma puta polêmica na época, né? E que deu muito o que falar. Mas, assim, olhando pra todo o tudo que foi, né, esse jogo, ele me deixa muitas boas lembranças, porque realmente, cara, eu vou clicar numa batalha aqui pra me jogar. Cadê? Story. A história dele é uma das coisas mais legais aqui. Primeiro, pelo menos o primeiro ato da história, né? Porque tem 2 ou 3 atos até agora no momento. Tem o primeiro. Tem 3 partes, na verdade. Tem a primeira, a segunda e a terceira parte. A terceira parte é que eu não terminei ainda. Eu tô tentando. Tava tentando, né? Na época que eu jogava terminar. Só que é aquilo, né? Jogo de gacha, assim, infinito, os caras vão prolongando a história. E na terceira parte já tava sentindo que tava prolongando demais, né? Mais do que deveria, sabe? Estava dando mais enroladas e tudo mais. Mas a historinha era bem boa. Tinha dublagem de todos os personagens na história principal. Então era alguma coisa que eles davam valor, sabe? Olha aqui, ó. Animação. Em certos momentos tinha cutscenes bem feitas. Então toda uma trama aqui de meio Game of Thrones, né? Meio política de derrubar rei, trocar de rei e tudo mais. Deixa eu colocar aqui pra me mostrar como é que é a batalha desse jogo. Era assim, basicamente, meio que Final Fantasy Tactics, entendeu? Você põe onde seu boneco quer ficar, né? Escolhe uma habilidade. Eu vou colocar a última habilidade aqui, a ultimate dessa personagem. Você confirma e vai jogando. Cadê? Eu nem sei mais o que eu fiz aqui. Cliquei aqui. Confirmar. Ah, tem 2.x, mas ela é mais lenta essa animação. Então, era muito gostosinho de jogar. Só que assim, o que eu falei, virou PVP basicamente esse game, né? Virou somente isso. E o PVP, cara, de verdade, não, sendo bem sincero, é bem pra quem paga mais, né? Não é pros free to play. E eu tava tentando ser o máximo possível free to play. Só que não dá, possível. Na verdade, a única que eu gastei mesmo foi o Sephiroth. O restante eu nunca gastei. E aí tem essa notícia aí, eu vi num vídeo de um youtuber gringo, né? Arnold DJ, eu acho o nome dele. Não sei falar direito. Que ele comentou que tava no end of service do game e aquilo me deixou muito triste, porque por mais que o jogo estivesse indo bem ali monetariamente, né, no global, eu acho que chegou um ponto que a Square, que é a produtora e distribuidora, não simplesmente desistiu de publicar, né? E assim, o jogo não tá com a história finalizada ainda. Então provavelmente lá no Japão ainda vai continuar tendo, né, o servidor ativo lá, mas não creio que seja por muito mais tempo. Acho que já também eles vão destruir o servidor de lá e fazer um finalzinho aleatório pra história. Enfim, né?
Mas é isso, só queria deixar esse videozinho aqui como uma despedida mesmo pra esse jogo que me marcou bastante, né? Que me deixou anos e anos entretido, né? Acho que foi depois de Genshin, esse aqui foi o segundo que eu mais joguei, entendeu? Mas valeu a pena. Então é isso. Valeu aqui por acompanhar o